de forma livre, dizer aquilo que pensa. Mas algumas pessoas não estão livres assim, né? Porque algumas pessoas ainda usam os perfis falsos e tal. Mas eu sempre fui uma pessoa muito interessada pelas questões do país. Mesmo quando eu era mais nova ainda, eu sempre me interessei muito de saber o que é que se passa no país, como é que funcionavam as coisas, o porquê das coisas serem como eram e de questionar os poderes instituídos. Eu lembro que quando eu estava a fazer a 11ª, na escola que eu estudava, no INE, havia uma contribuição, uma ordem para contribuirmos dinheiro para comprar lâmpadas. E eu lembro-me de ter perguntado porquê, e na altura o período da manhã era para os estudantes, né, adolescentes e jovens, e o período da tarde era para os adultos, o da noite era para os adultos, né? Então durante o dia eram os adolescentes e jovens que iam estudar lá e à noite era para os adultos trabalhadores. E eu perguntava por que os estudantes jovens que estudavam de manhã e de tarde tinham que participar na contribuição das lâmpadas se nós não precisávamos das lâmpadas, e até porque quem precisava das lâmpadas eram as pessoas que já trabalhavam e que podiam muito bem. Era mais justo. Exato, nós já fazíamos outras contribuições, tínhamos que pagar pelas folhas de prova, tínhamos que pagar pela matrícula e tudo isso, e eu questionava isso. E eu lembro-me de ter arranjado sarilhos por causa disso. Porque a Cisaltina eu não pago, as minhas amigas daqui a bocado também juntaram, se a Cisaltina não pagar eu também não pago, depois juntou a turma toda, se não pagar não pagar, se os da Matefísica não pagarem nós também não pagamos, então ficou uma confusão. Uma boa parte da escola dos estudantes daquele período não queriam pagar, mas eu sempre tive esse interesse de saber. Ou quando, por exemplo, estava aquilo que é quarta, quinta classe, já não me lembro bem a idade, e eu perguntei porque era dia do herói nacional, e eu perguntava, mas se havia um herói nacional, porque o país estava em guerra? Eu não tinha dimensão do que era a guerra, mas eu sabia que estávamos em guerra porque a minha família, os meus pais são do Ambo, e sempre vinha gente ou vinha notícia de que um tio tinha falecido ou alguém tinha falecido, né? E então perguntava, mas então se há heróis, por que há guerra ainda? Se ainda há guerra, quer dizer que alguma coisa não está muito bem. Mas eu não conseguia articular, mas sempre tive essa preocupação e esse interesse de participar. E o Facebook é um espaço, né, onde eu posso emitir as minhas opiniões sobre as várias coisas. Algumas coisas mais sérias, outras nem tanto, né? Porque eu também escrevo lá algumas coisas tudo à toa. Né? Mas tem esse direito. Sim, mas escrevo muito mais sobre coisas mais sérias, sobre coisas da sociedade, sobre coisas que afetam-nos a todos e a todas. Então, o Facebook só veio liberalizar ou pelo menos dar mais voz. Dar mais, ampliar, dizer assim, a minha voz, e ampliar também o espaço, verdade, né? Exato. Ampliar também o alcance das coisas que eu falava e das coisas que eu falo e das minhas próprias reflexões. Como já disse aqui, tu nasceste na província de Benguela, no Lubito, fizeste lá o ensino primário, o ensino secundário, e quando foi para fazeres o ensino pré-universitário ou médio, não sei como é que foi na altura, tu disseste que, soube, que querias fazer um curso. Sim. E quando chegaste lá, na verdade, já tinham trocado o curso, a tua mãe achava que não devias fazer o curso que tu querias. Eu sempre tive interesse pelas ciências humanas, né? Queria fazer alguma coisa assim, direito, alguma filosofia, alguma coisa assim, mas e na altura, para fazer esses cursos, ias fazer não na classe pré-universitária, que era o CUNIV, né? E depois tinhas os institutos médios. O Instituto Médio se chamava Instituto Médio Normal de Educação e o Instituto Médio de Saúde, né? E então a minha mãe achava que eu tinha que fazer o Instituto Médio porque se não conseguisse fazer o ensino superior, pelo menos já teria uma profissão. Então ela viu que eu sempre fui muito boa de falar também e de explicar algumas coisas. Era boa, agora já não sou tanto. Explicava bem as coisas. A minha mãe achava que eu tinha jeito para ser professora, então ela me matriculou. A minha mãe sempre foi muito
assim, né? Muito, ela sabia bem o que ela queria para nós. E ela dizia sempre que enquanto estivéssemos em casa, tínhamos que fazer as coisas que ela queria, né? Que ela que fizesse. Ela dizia, cresçam, sejam adultos, sejam independentes e depois podem tomar as vossas decisões. Então, ainda não estavas independente, né? Não. Então, ela decidiu que eu ia ser professora, então ia fazer o ensino, o Instituto Médio Normal de Educação, que era a Escola de Formação de Professores. E foi o que eu fiz. Fui lá, fiz, mas depois, quando chegavas na 11ª, tinhas que escolher a especialidade, né? Então tinha matemática e física, história e geografia e tinha biologia e química. E a minha mãe achava, porque a maior parte das pessoas escolhia história e geografia ou biologia e química, a minha mãe achava que eu teria muito mais chances de ser empregada o mais rápido possível se eu fizesse o curso mais difícil. E por acaso eu até era boa, eu tinha boas notas a matemática e o meu professor de matemática também na altura tinha